Hi there! How you doing? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane Mourão e vocês vão aprender inglês comigo. Pay attention. A aula 18, objeto de conhecimento, compreensão geral e específica, leitura rápida, skim scanning, detalhamento, assunto principal dos parágrafos, ordenamento dos parágrafos para a construção do sentido geral do texto. Alright, so let's get started. Então, vamos começar? Hi there! Hoje vamos falar sobre ações contínuas em inglês e trabalhar também um pouquinho sobre a questão das mídias sociais e os impactos na família e juntamente com algumas dicas de compreensão de texto. Vamos então imaginar aqui uma situação? Pay attention. Vamos então para essa situação aqui. Imagine que você está fazendo a prova de língua inglesa, de inglês, lá no Enem, porque tem lá no Enem também essa opção, né? Sempre são textos de diferentes gêneros. Então você vai precisar fazer uma leitura o quê? Rápida. Não dá para a gente ler todo o texto. Não pode, gente, não tem tempo para isso. Isso vale para tudo, não só para a língua inglesa, certo? Mas e aí, o que a gente pode fazer quando a gente se depara com provas que você precisa fazer a compreensão de textos? Lembrando que o texto está todo em inglês. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos observar o título, tá? O título sempre importante. Lá no título sempre nós temos o assunto do texto e juntamente com o texto, o assunto do texto, lá o título, você vai precisar também usar o vocabulário, porque a gente sempre tem o conhecimento prévio. Não adianta me dizer assim, professora, eu não sei nada inglês. Sabe, porque tem a questão do estrangeirismo, a presença da língua inglesa no nosso dia a dia mesmo, inclusive em vocabulários da internet, redes sociais, comidas. Então a gente traz esse conhecimento para o texto. E aí que você tem vocabulário, né? Que mais? As palavras que você conhece, as palavras repetidas. Se tem palavra repetida ali, você tem que prestar atenção, porque elas têm certa importância, elas não estão se repetindo ali, só para repetir. Não, isso quer dizer que elas são importantes. E as famosas palavras cognatas, que são palavras que estão em inglês, certo? Mas que elas possuem assim, uma semelhança na escrita, não é na pronúncia, porque a língua inglesa e a língua portuguesa, elas são diferentes na pronúncia, então a gente olha ali a palavra, escreve de um jeito e fala de outro, é assim, tá bom? Mas essas palavras precisam parecer com palavras em português. E assim, uma boa notícia, que existem muitas palavras cognatas na língua inglesa e isso ajuda a gente a adivinhar o significado das palavras e compreender melhor o texto. E daí, vamos lá. A partir disso, a gente tem que responder, né? Quando a gente trabalhar com a questão da compreensão geral e leitura específica. Qual é o assunto do texto? Temos sempre que responder isso quando a gente faz esse tipo de leitura, uma leitura rápida. Qual é o assunto? Do que se trata esse texto? Sobre o que é esse texto? Vou mostrar para vocês aqui o texto sobre os impactos, então, das mídias sociais, né, nas famílias. Só que assim, preste atenção. Impact of social media addiction in families. Observem aqui, vou já falar para vocês sobre isso, mas aqui no título nós temos palavras cognatas. A partir desse título, nós conseguimos adivinhar sobre o que se trata o texto, qual o assunto dele. Vejam que eu tenho a palavra impact, que é uma palavra cognata, social media, palavra cognata. A palavra addiction, ela é mais estranha ali, porque ela não é cognata, mas vai que vocês saibam o significado, tá bom? Mas addiction se refere a vício, tá bom? Nas famílias. Então, se eu perguntasse para vocês, qual é o assunto desse texto aqui? Então, seria o quê?
os impactos do uso excessivo ou do vício das redes sociais, ou então das mídias sociais na família, ok? Vamos dar uma olhada aqui, o que nós temos nesse texto. Temos a palavra house, que eu tenho certeza que vocês sabem o que significa house, que é casa, né? Friends, palavra muito usada também aqui, mesmo que seja em inglês, mas nós usamos essa palavra também bastante. Family é uma palavra cognata, eu sei que significa família, e assim por diante. Você vai trabalhando a questão da leitura rápida, vai observando as palavras que você conhece, tá? Por exemplo, friends é uma palavra conhecida, não é palavra cognata. Palavra cognata é family, que você vai olhar para ela e você sabe que é família, certo? E aí, what you picture? Aqui temos mais palavras, temos palavras conhecidas, como a palavra day, reality, family está se repetindo. Por que está se repetindo mesmo? É para enfeitar aí o texto? No, tá? Quer dizer que essa palavra é uma palavra-chave aqui dentro do texto. Temos ainda activities, o que mais? Technology. Viram que nesses parágrafos, nesses primeiros parágrafos, eu tenho bastante palavras cognatas. Vamos para o restante do texto. Vamos só dar uma passada aqui nele, depois eu vou comentar um pouquinho sobre a questão do texto. Temos a palavra study, media, influence, conducted, foundation. Observem a quantidade de palavras que nós podemos adivinhar só com as palavras cognatas ou com as palavras que a gente conhece, saber do que se trata lá no título, tá bom? Ah, professora, não tem uma palavra que eu conheça, não tem palavra cognata ali no meu texto, que acontece, às vezes tem um título que não tem uma palavra conhecida, que não tem uma palavra cognata. E aí, o que eu faço? Aí você vai lá para o primeiro parágrafo e procura entender esse parágrafo, que lá está a resposta. Sempre o assunto principal daquele texto está lá no primeiro parágrafo, ok? Então, temos numerais também que nos ajudam, várias palavras cognatas. E concluindo aqui o texto, vejam. Eu tenho screen time, a palavra time é uma palavra conhecida, obesity, tá bom? Difficult, alright? E aí, que é assim que vocês vão trabalhar a questão de procurar saber, entender do que se trata o texto. Faz uma leitura muito rápida, não dá para ler, não dá para a gente traduzir tudo, enquanto nós estamos resolvendo questões do Enem ou questões de concurso, as avaliações externas que nós fazemos assim no dia a dia, ok? Então sigam essa dica. Vamos agora para o texto novamente, vou falar mais sobre ele. Let's go! Vejam, então, a compreensão geral específica, que eu chamo de leitura rápida, e impacts of social media addiction in families. E, então, gente, observem uma família. Essa é uma cena bem comum, não sei se é parte da família de vocês. Vocês podem pensar, refletir um pouco sobre isso, mas atualmente nós usamos muito, de uma forma assim, digamos, muito intensa, o celular, por exemplo, ou as telas, digamos assim, porque não é só apenas o celular, temos várias formas de estar ali imerso naquele universo, esquecendo, digamos assim, a realidade, as pessoas que estão ao nosso redor, ok? Então o texto é sobre isso, sobre os impactos da gente viver no celular, ali na família, e esse texto é só sobre a família, porque tem entre os amigos, no trabalho, em várias situações onde a gente está perdendo, digamos assim, um pouco a habilidade de se comunicar, porque a gente só quer estar ali no computador, no tablet, nas redes sociais, certo? TV, tem as questões das séries, são milhares de coisas que nós vamos utilizando que nos afastam, assim, da família, principalmente. Então, é comum ver essa cena em restaurantes, em qualquer lugar. As pessoas estão juntas ali, mas elas não estão conectadas. Então, é essa a questão do texto, tipo uma crítica para a gente pensar um pouco a respeito. Não digamos, algo tão ruim usar, mas saber utilizar. Vamos voltar aqui para o texto. Vejam.
In my house, we often go out with friends, family, or stay in for a family evening. What do you picture? Aqui está falando, né, que na minha casa nós geralmente ficamos, né, com os amigos, famílias, ou sai com a família à noite, tá bom? Se reúne com a família à noite. What do you picture? Então, o que você pode observar aí, nessa imagem, né? Pessoas todas, né, conectadas aí na internet, mas não estão interagindo entre si. Vamos continuar aqui o texto. It may be a night where we go on a neighborhood walk and talk about goals, dreams, and our day. In reality, though, family nights or activities are heavily enveloped with technology. Então, aqui nesse trecho está falando que as pessoas poderiam estar ali, interagindo na vizinhança, passeando, conversando sobre os objetivos, sobre os seus planos, seus sonhos, ou contando coisa do dia a dia. Mas tem a palavra though aí, né? Está dizendo in reality, though, mas na verdade, na realidade, né? As famílias, as noites com a família ou atividades são geralmente carregadas com tecnologia. Vamos lá agora para um estudo. According to a study on media influence conducted by the Kaiser Family Foundation, found that kids aged from 8 to 18 years old spent over 7 hours a day using electronic media. Então, esse é um estudo indicando que as crianças e os jovens, né, entre 8 e 18 anos, passam 7 horas pelo menos. Então, nós temos 24 horas por dia, dormimos pelo menos 8 horas e gastamos 7 horas pelo menos usando somente eletrônicos. Então, tem vários motivos para a gente usar, mas e aí? O que mais que o texto tem para falar para a gente sobre isso? Let's go! Então, that equals up to 50 hours per week in front of a screen. Então, a palavra screen, tela. Então, é tema de várias discussões hoje, o uso excessivo de telas, tá bom? Numerous research studies show that when children are on their screens, they are losing their interpersonal relationship skills. Aqui está dizendo, né, que, digamos que seria 50 horas por semana em frente de telas, não apenas celulares, tá, pessoal? Telas, como eu falei, é TV, computador, o tablet, seja lá o que for, tá bom? E aí que inúmeros estudos, certo, apontam que as crianças, principalmente as crianças, né, elas estão perdendo essa habilidade interpessoal de se relacionar, tá? Continuando aqui o texto, no finalzinho dele. Então, screen time can lead to obesity, difficult focusing, and maintaining relationships. Aqui o texto está apontando que algumas consequências para esse excesso, para esse uso excessivo de mídias sociais, que seria o quê? Obesidade, porque você acaba sendo muito sedentário, certo? Dificuldade em focar em atividades, porque você cansa mesmo a sua vista, a sua mente, usando ali a tela, as telas que tem muita luz e tal, e principalmente assim, manter relacionamentos no geral. Então, é um texto bem legal, é algo bem real que acontece com todo mundo, realmente, e algo a se pensar. Vamos agora falar aqui um pouco sobre o assunto do texto. Conversei, mostrei aqui para vocês, né? Falei sobre o texto. E vamos lá. Quando a gente vai responder sobre esse tipo de conteúdo, qual é o assunto do texto, tá? O que a gente faz mesmo? A gente vai lá para o título, tá bom? Ou para o primeiro parágrafo. Para isso, quando vocês se depararem com esse tipo de pergunta, não precisa ler a partir do segundo parágrafo. Apenas leiam o título e o primeiro parágrafo, tá bom? Se tiver imagem, também ajuda. A gente olha ali a imagem não é para enfeitar o texto, ela está ali para que a gente possa ter ideia do que se trata, tá bom? Vamos lá para as alternativas.
Qual é o assunto do texto? Redes sociais e eletrônicos? A família e maneiras de se divertir juntos? Os impactos do vício das mídias sociais nas famílias? Ou digital influencers e a família? Vejam que eu tenho algumas situações que são relatadas no texto, mas lá no título, se a gente voltar para o título, lá mesmo tem impacts, a palavra impact, que significa impactos, social media, family, e aí eu escolheria, o que vocês escolheriam aí? Vamos ver o que eu coloquei aqui. Qual é a resposta sobre esse texto que acabamos de trabalhar com ele? Então, a resposta seria impactos do vício das mídias sociais nas famílias, seria a letra C. Ah, professora, mas está muito difícil, eu não consigo. Observem a imagem também, viram lá na imagem? Olhando a imagem, a gente pode fazer uma relação com relação ao texto, ao assunto do texto também. E aí, que quando estamos trabalhando com a compreensão de texto em inglês, nós precisamos usar todos os recursos possíveis, que aí ajuda bastante na hora de responder, tá bom? Então, espero que vocês tenham acertado aí comigo sobre o assunto do texto e saibam também utilizar futuramente essas estratégias aqui para compreender algo em língua inglesa, alright? E dentro desse texto, eu vou trabalhar agora um assunto bem legal na língua inglesa, um dos assuntos que eu mais gosto, porque ele é bem fácil de entender, certo? Que é o present continuous, alright? Present continuous é o assunto. Então, dentro desse texto, nós trabalhamos a questão da compreensão de texto, mas nós também podemos verificar toda a questão, né, dos tempos verbais, que são muito importantes, tá bom? E vamos falar sobre o present continuous, que é um tempo verbal na língua inglesa que se refere a ações que estão acontecendo agora. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora, tá bom? Eu estou falando, estou falando aqui. Eu estou ensinando, eu estou apresentando, ok? E isso é uma ação que está acontecendo agora. E para falar isso em inglês, o que eu faço? Eu vou precisar de dois verbos. Vou utilizar o famoso verbo to be. Verbo to be é o verbo ser ou estar. É o verbo mais conhecido, mais famoso da língua inglesa e mais usado também. Ele é bastante usado. E ele pode ser usado de três maneiras. O am, que eu digo I am. Is, que você acompanha aqui embaixo, né? Is breaking down. E o are. O are, ele vai ser usado para plurais. Vejam que aqui eu tenho effects. E aqui eu tenho technology. Singular acompanha is. E plurais, acompanha o are. Effects. Letra S indica plural. Então, are, qual é o verbo principal? Happening. Happening, are happening, estão acontecendo, ok? E aqui, pessoal, eu preciso usar dois verbos, como eu falei. O verbo principal sempre é o segundo, ele que indica a ação. E esse verbo principal, ele vem com ing, tá certo? E o exemplo aqui embaixo, technology, singular, tem que observar, tá? Singular, plural, isso é muito importante. Eu vou utilizar o with, breaking down, breaking down. Qual é o verbo aqui? Break, break, tá bom? E aí o verbo break recebeu o ing, tá certo? E é assim que funciona o present continuous. Vamos ver se no próximo parágrafo, nós temos aí o present continuous, não temos, mas temos outras estruturas, como os verbos modais, can, tá? Olha o can de novo, mas isso é assunto de uma outra aula. Vamos finalizar aqui o texto, e aí que eu trouxe para vocês verem como é que funciona aqui no caso o present continuous. Agora nós vamos ver em orações, fora do texto, para que vocês possam compreender melhor como é que ele é formado. Vamos lá. Eu tenho o seguinte.
O assunto aí é o present continuous, certo? Presente contínuo. Eu tenho aqui uma imagem, certo? E a seguinte pergunta: What's he doing? What's he doing? Ou what's he doing? Ok? O que ele está fazendo? Essa é uma pergunta bem típica deste assunto. Então, what are you doing? What's he doing? What's she doing? São perguntas muito utilizadas com esse tempo verbal, ok? E observem que ele está aqui cozinhando, tá? Ele. Então, ele é he, certo? Como é que eu digo? Ele está. He is. He is. Ele está. Então, na letra A temos assim. He's sleeping. Sabem o que significa sleep? E aí com ing fica uma outra palavra, né? Letter B. He is studying English. He is studying English. Ou letter C. He's cooking dinner. He's cooking dinner. E aí, se vocês estiverem fazendo aí, o que vocês marcariam, né? A, B ou C? Vamos ver a resposta? Pronto, é a letra C. He's cooking dinner. Ele está fazendo o jantar, ele está preparando o jantar, está cozinhando o jantar, né? He's cooking dinner. To be, aqui é o is, tá? He é o pronome também que nós já estudamos, o pronome que funciona como sujeito, que é o subject pronoun. Depois dele vem o is, ele está ali abreviado, ok? Depois nós temos o verbo principal, que é cook, e o verbo recebeu aí o ing. He's cooking dinner. He's cooking dinner, certo? Próxima. Letter A. She's working. Esse verbo é conhecido também. She's listening to music. Aqui temos palavras cognatas que nos ajudam a adivinhar essa ação. She's dancing. Também é palavra cognata. Na pergunta eu tenho she. Isso quer dizer que eu vou responder com she. E então, qual será a resposta, pessoal? É a letra C. She's dancing. Observem que o verbo tem ing. Sempre terão ing. She's dancing, ela está dançando. Olha aqui, quem está com fome aí, que nem eu. Vamos lá. What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? I'm reading a book. I'm eating pizza. Ou I am driving a car. Vamos ver a resposta? Essa tá bem fácil, né? I'm eating pizza. O que você está fazendo? Eu estou comendo pizza. Plurais. Vejam que eu tenho 3 pessoas. Isso quer dizer que eu vou usar o are. Vamos lá. What are they doing? They are running, they are playing soccer, ou they're writing. O que eles estão fazendo? É isso que está perguntando. Pronome interrogativo, to be, tá? Vamos ver a resposta. They are running. They are running. Ok. Então, pessoal, nós temos aí o uso do present continuous. E agora eu vou mostrar para vocês orações também, trabalhando essa questão das ações contínuas. Vejam comigo. Pronto, temos aqui uma imagem e várias pessoas fazendo várias ações, tá? What are they doing é a pergunta. O que eles estão fazendo, certo? O que o Ivan está fazendo? Se é singular, uma pessoa, eu uso o is. Então, Ivan is. O que ele está fazendo aqui, pessoal? Então, Ivan is. Vamos ver. Ele está colando, né? Vamos lá. Is sticking. Ó, colando, né? Sticking. Ele está colando figurinhas, tá bom? He's sticking, tá? O verbo é stick e eu acrescento o ing. Alright?
A Cindy. Vamos lá. Cindy é uma pessoa só, então eu vou usar o is, tá bom? Cindy is draw. Vamos lá, ela está desenhando. Eu acho que ela está desenhando aqui. Vamos lá, o que vocês acham? Então, draw é desenhar e drawing é desenhando. Então, ela está desenhando. O que a vovó Su está fazendo? É uma única pessoa? Então, eu vou usar o is, tá bom? Ela está tomando café. Então, Su is. Vamos para aqui, ó. O verbo beber é drink. Só que eu estou usando o present continuous, tá? Então, é drinking coffee, tá? Completem aí. O baby Ben is playing. Is playing, ing aqui, não esqueçam do ing. With a ball. E o Wilson, o que ele está fazendo, esse espertinho? Is, como é que é dormir em inglês? Sleep. Como é dormindo em inglês? Sleeping. Sleeping. Tá? E o que o Dad está fazendo? Dad is drinking or having tea. Ah, drinking, estou inventando aqui. Drinking tea, que é chá, ok? Então, eu trabalhei nesta imagem o uso do present continuous. Eu estou falando sobre as ações e vamos voltar aqui para um texto. Vejam comigo. Compreensão geral e específica, leitura rápida, vamos lá. Eu tenho aqui o texto. Do que se trata esse texto? Então, negative interactions triggered by social media. Eu não sei o que é triggered, teacher. Pula a palavra, tenta usar o que você sabe. Então, negative é palavra cognata, interactions são palavras cognatas. Social media, palavra cognata. Vamos ver. Vai trabalhando aí no próximo parágrafo as palavras que você conhece, as palavras cognatas. Observem também a imagem. Vamos ver o restante do texto. As humans, we are, e assim por diante. Temos mais ainda sobre esse texto. Geralmente, pessoal, os textos nas avaliações externas, nos concursos, vestibulares, são grandes, tá? Mas não é para se desesperar, não, tá? Você precisa utilizar as técnicas que nós já estamos estudando. Olha só como esse texto ainda tem continuação, não acabou ali, ainda tem mais. Então, another family impact of social media studies. E agora sim eu vou finalizar esse texto, certo? Então, quando você precisar trabalhar com a compreensão de textos, você vai primeiro saber qual é a pergunta. Vamos ver qual é a pergunta sobre ele. Vejam, que é compreensão geral específica, leitura rápida. Primeira coisa que a gente faz é ver a pergunta. O que ele quer de mim, tá? Então, de acordo com o texto, é correto afirmar que. Então, aqui eu preciso saber sobre o assunto do texto, sobre algo que está sendo citado lá. O que a gente faz? Corre para o texto e procura algo que tem a ver com as alternativas. Então, observem a letra A. A tecnologia não interfere na interação social. Então, será que isso é verdade, pessoal? Então, geralmente as discussões, os debates são sobre essa questão, né, da tecnologia, uso excessivo. Então, eu eliminaria a letra A, tá? O uso excessivo de telas causa afastamento entre as pessoas. Estudos apontam que os pais não utilizam muito as telas. E aí, nossos pais usam ou não usam? E as crianças não são afetadas pelo uso excessivo de telas. E então, pessoal, a resposta seria a letra B, que diz assim: o uso excessivo de telas causa afastamento entre as pessoas. E às vezes, pessoal, nem é preciso ler o texto, é só trazer para a leitura o nosso conhecimento sobre algo, o nosso conhecimento de mundo, a nossa opinião,
que a gente consegue responder sem precisar realmente ler o texto, alright? Então, vimos hoje o uso da compreensão geral específica, que é uma leitura muito rápida, através da estratégia de leitura, e também o uso do Present Continuous, que se refere a ações que estão acontecendo neste momento. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. See ya!